muita coisa. Irmão, esse mês estamos inaugurando a nossa base em Itapema, depois da cruzada. E também, domingo que vem, estamos inaugurando Igreja Família do Reino Orlando, USA, Florida. Imaginou, irmão? Quantas vezes eu profetizei daqui? Inauguração oficial. Tem uma galera da igreja indo para lá fazer parte dessa inauguração. Mas eu vou pregar, amém? Só queria saber, tem alguém que é a primeira vez que está aqui na Família do Reino? Faz esse sinalzinho com a mão assim. Olha quantos visitantes. Por aqui, tem gente lá, por aqui. Lá em cima, ó, tem uma família também. Sejam muito bem-vindos aqui no meio. Você chegou no lugar do seu propósito. Digam todos, eu cheguei no lugar do meu propósito. Como assim, pastor, lugar do meu propósito? Diga comigo, propósito tem lugar. Onde está isso na Bíblia? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então existe uma terra onde Deus vai cumprir o propósito. Você que estava perguntando, aonde é essa terra? Você está sentado, você chegou aqui agora. E você que está assistindo de casa, ainda em 2026 você vai vir morar aqui. Amém? Deus é maravilhoso, irmão. É o diabo que não presta, amém? Diga comigo, Deus é bom e o diabo não presta. Isso aí, o diabo é um derrotado. Estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Eu quero abrir a palavra de Deus em Salmo 32, verso 8. Salmos 32, verso 8. Aleluia. Coloca no telão para mim. Olha o que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje é a terceira mensagem na sequência que eu venho pregando. Quem estava aqui nos últimos 2 domingos, levanta a mão. Os últimos 2 domingos. Os últimos 2 domingos eu ministrei uma palavra extremamente importante sobre o poder e a origem da visão. Diga comigo, o poder e a origem da visão. E eu ensinei nesses últimos 2 domingos que a visão é uma foto, é uma imagem do nosso futuro em Deus, do que Deus quer para nós. Quem aqui nessas últimas 2 semanas conseguiu ver essa imagem? Conseguiu ter imagens do seu futuro, da sua empresa, da tua família, do seu ministério, das nações? Quem conseguiu ver? Aleluia. Então é muito importante você ter visão, porque quando você tem visão, você ativa a tua mente, ativa a sabedoria, toda a sua vida ela gira e ela corre a favor daquilo que é a visão. Mas hoje a continuação é muito importante. Nós vamos falar sobre a necessidade da direção divina. Diga comigo, a necessidade da direção divina. Então, para você entender a diferença entre visão e direção, visão é quando você vê o final, quando você vê o destino, quando você sabe aonde precisa e aonde Deus vai te levar. Mas direção é o como chegar lá. Por exemplo, se eu dissesse para todos nós aqui, olha, vamos pegar e vamos todo mundo vamos falar uma cidade, vamos para Palmas, Tocantins, um exemplo. Vamos. O que é a primeira coisa que a gente faz quando entra no carro? A gente liga o quê? O GPS. Por quê? Porque não basta saber para onde nós vamos, nós temos que saber como chegar lá. E ali nós vamos precisar de direção. Muita gente já sabe a visão. Não, Deus falou que eu vou ser um empresário. Deus falou para mim que eu vou ser um apóstolo. Deus falou para mim que eu vou ser missionário. Deus falou para mim que eu vou para a África. Deus falou para mim que eu vou para a China. Não sei o que Deus falou para você. Deus falou para mim que eu vou escrever livros. Mas até chegar lá, você precisa entender. Diga comigo, a prioridade máxima na minha vida é conhecer e ouvir a voz de Deus. E esse versículo nós lemos, diz que Ele nos instruirá
e nos ensinará e nos guiará para que nós sejamos instruídos para chegar no lugar certo. Aleluia. Diga comigo, eu preciso entender a direção de Deus. Me pergunte, por quê, pastor? Para você parar de viver no achismo. Tem muito crente que está vivendo no achismo, achando assim, Senhor, eu espero que Deus me abençoe, eu espero que esse seja o caminho certo, eu espero que essa decisão aqui dê certo, eu acho que está certo, eu acho que é essa pessoa certa, eu acho que essa empresa certa, eu acho. Quem vive de achismo é quem não está cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sabe exatamente aonde vai, aonde pisa, o que ele assina, onde e quando ele faz as coisas. Diga comigo, hoje acabou o achismo na minha vida. Amém? Você não vai ficar adivinhando o futuro, adivinhando a decisão que você precisa tomar. E agora eu quero então falar das 6, vamos fazer essa ministração em 2 partes. A primeira tem 6, diga comigo, 6 necessidades da direção divina. Número 1, anote aí, coloque no telão. A voz divina é chave para cumprir a visão. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e anunciar-te-ei, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha que coisa interessante. Para chegar na visão, eu preciso de direção. A voz divina é chave para cumprir a visão. A visão pode estar certa, mas sem a direção, a visão fica turva, a visão trava, você pode se perder no meio do caminho. Ei, tem muita gente que tem a visão certa, mas não sabe chegar lá e já se perdeu no meio do caminho. Mas hoje você vai ser achado, hoje você vai se sintonizar de novo em nome de Jesus. Olha aqui, é possível a visão estar certa, mas a direção não, estará ausente de direção. Pode ser que você sabe que tem que chegar em um lugar, mas quem aqui já tentou chegar num lugar sem GPS e deu errado? Já aconteceu? E você fica fazendo o quê? E quando você erra, irmão, 400 quilômetros, sabe o que tem que fazer? Voltar outros 400, irmão. Toda vez que você erra a direção de Deus, você vai pagar em dobro a ida e a volta. É forte ou não é? Então como que é essa história de direção? Um avião, ele sai daqui de Navegantes, com rumo a, vamos colocar lá, Buenos Aires. Tá lá, Buenos Aires, vai sair de Navegantes. Olha que interessante. Esse avião, ele tem o destino, mas para ele chegar no destino, ele está conectado a uma torre, chama torre de quê? Como é que é o nome lá no... É torre de controle o nome certo, oficial? Torre de controle? Essa torre de controle dá para ele a rota. Ele não escolhe a rota, quem escolhe é a torre. Por quê? Porque ele não pode chocar com outro avião. Escolhe a altura, escolhe a rota, escolhe a hora que ele vai sair, que ele vai decolar, e a hora que ele vai pousar. E muitas vezes no meio do caminho a torre de controle diz: desvia um pouquinho para a direita porque tem uma tempestade. Isso aconteceu comigo em Buenos Aires. Eu estava com o Lucas, a gente estava pousando. Eu falei: Lucas, tem alguma coisa errada, a gente não está indo para o aeroparque. Ele falou: é. Eu falei: cara, mas o aeroparque é do lado do mar, a gente está chegando em outro lugar. E eu vi que ele começou a demorar. Eu falei: Lucas, está acontecendo alguma coisa. Aí quando pousou, a gente pousou num aeroporto diferente, e o piloto disse: tivemos que pousar aqui porque lá no outro aeroporto estava tendo uma tempestade. Agora olha só que interessante, ele pousou em outro lugar porque a torre de controle já tinha avisado que lá na frente tinha uma tempestade. Diga comigo, direção de Deus é quando estamos sintonizados com a torre de controle. Amém? A torre diz: move para cá, você morre. A torre diz: sobe, você sobe. A torre diz: vai por aqui, pousa, sim, não. Você precisa estar ligado. Muita gente não tem torre de controle, são aviões desgovernados que andam por aí. Amém? Aleluia. Número 2, a voz divina
imparte poder sobrenatural. Um dia eu quero pregar várias mensagens só sobre esse assunto aqui. A voz divina imparte poder sobrenatural. Salmo 29, verso 3 e 4. Olha o que diz. Salmo 29, 3 e 4. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Olha o 4 agora. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aleluia. Diga comigo, a voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala com você, a voz do Senhor te energiza, te empodera, te levanta e transforma você em outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Moisés era por 40 anos, diga comigo, 40 anos. Moisés por 40 anos ele foi pastor de ovelhas do sogro dele. Olha para você ver. Ele não tinha nem ovelha dele, era pastor de ovelha dos outros. 40 anos, você imagina, tem trabalho mais monótono que esse, ficar cuidando da ovelhinha do sogro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos cuidando de ovelha. Era um homem nada empoderado. Ele não era nem dono das ovelhas, ele era só genro. Olha que coisa, cuidando de uma ovelha. Mas um dia, uma sarça, saiu uma voz e disse: Moisés, tira a sandália. Um homem que era um pastor de ovelhas de outro, escuta uma voz, e a voz diz para ele assim: vai e diga para Faraó, deixa o meu povo ir. E o homem que era um simples pastor de ovelhas do sogro dele, de repente vai diante do homem mais poderoso da face da terra, o Faraó do Egito. Ele põe o dedo na cara do Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir para me adorar. Que poder é esse? Que empoderamento é esse? A voz de Deus faz com que uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem, parece nada aparente, se torna grande, se torna poderosa. Uma fé sobrenatural. Ela fala com uma convicção. Você diz: meu Deus, Deus deve ter falado com ela. Olha como ela fala. Quem está entendendo? A voz de Deus, ela transforma um homem qualquer em um homem de nações. Aleluia. Meu Deus. Diga comigo, não é só saber o que fazer, é receber poder para fazer o que foi dito. Muita gente sabe o que tem que fazer. Não, eu sei, mas como? Você tem que receber o poder para fazer isso. Receber a fé para fazer isso. Quando Deus fala com você, você se transforma em um imortal, irmão. Você se torna um ser imortal, né? Você fala de um jeito, todo mundo fala: ele é louco, ele vai afundar. Não, ele começa a andar sobre as águas, porque ele ouviu a voz. Meu Deus, vai dar errado, meu Deus, ele ouviu a voz. Quem ouve a voz caminha sobre as águas. Quem ouve a voz atravessa o fogo. Quem ouve a voz atravessa as águas. Quem ouve a voz atravessa o mar vermelho. Quem ouve a voz não tem medo de nada. Nada para ele. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele anda para frente. Ele está empoderado por uma palavra. Diga comigo: a minha maior necessidade, minha maior prioridade é ouvir a voz de Deus. Ah, irmão, Deuteronômio 28, versículo 1 é muito poderoso. Olha que loucura, irmão. Coloca lá Deuteronômio 28, 1. Eu fico impactado com esse versículo. E será que se ouvires, se o quê? O que tem que fazer? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ele não está dizendo se você for de família boa, não, ele não está dizendo se você tiver um sobrenome bonito,
Ele não está dizendo se você tem dinheiro na conta. Ele está dizendo se você teve apoio ou não teve apoio, se você teve pai, não teve pai, teve mãe, não teve mãe, se alguém acredita em você, no tamanho da sua conta bancária, se você fala inglês. Não está falando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, um qualquer, um pastor de ovelha, qualquer um, se tornará o mais exaltado da nação sobre todas as nações. Tinha homens muito mais poderosos que Moisés, sim ou não? Mas só Moisés ouviu a voz. Todo mundo pode ser mais poderoso que você. Você está 1.000.000% com mais vantagem só de... Ei, então, seja inteligente. Se você trabalhar mais para ouvir a voz do que trabalhar no que você está trabalhando, se não pegar, trabalhe mais em ouvir do que no que você está trabalhando. Não, porque eu trabalho para caramba, eu sei. Larga a mão de ser besta. Trabalhe mais para ouvir, e o que você está trabalhando vai ter mais resultado. Vai ter um resultado que você nunca imaginou. Vai ter um resultado tão extraordinário. Mas por quê? Porque ele ouviu a voz. Quem está entendendo? Número 3, a voz divina traz vitória sobre aflições. A voz divina traz vitória sobre aflições. Isaías 30, 31. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. A Síria era um império. O império opressor que oprimia Israel. E Deus está dizendo que com a sua voz despedaçaria toda a opressão de um império que governou praticamente o mundo antigo inteiro. Com a voz. Alguém vai precisar levantar a mão, porque eu vou falar aqui. A voz de Deus hoje, antes de acabar o culto, vai destruir toda a aflição que você está vivendo agora. Toda opressão vai cair com a voz de Deus. Toda a depressão vai cair com a voz de Deus. Toda a ansiedade vai cair com a voz de Deus. Todo o pensamento de suicídio vai cair agora. Toda a voz maligna vai cair por terra, porque a voz de Deus vai te tirar o medo, vai te tirar a tristeza, vai te tirar a depressão, vai cair por terra toda a opressão do diabo. Você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus e tomando as decisões certas. Se você recebe, diga amém. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Aleluia, aleluia. Uau. Número 4, a voz divina ativa provisão e suprimento. A voz divina ativa suprimento e provisão. Primeiro livro dos Reis 17, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Diga comigo, ali. Mais uma vez, ali. Os corvos não vão te sustentar em todo lugar. Os corvos vão te sustentar ali. Diga comigo, o propósito tem lugar. Diga comigo, provisão divina tem lugar. Diga comigo, o segredo é ouvir a voz de Deus e saber o lugar. Aleluia, aleluia. Direção de Deus
não é uma escolha pessoal, é uma localização espiritual designada por Deus. Não é escolha pessoal. Para de achar que Deus vai ser o teu seguidor. Pastor, como assim? Hoje o evangelho que está sendo pregado, ele é tão mamão com açúcar, que parece que está sendo pregado que Deus vai te servir, Deus vai te seguir, Deus vai fazer tua vontade. O evangelho que eu prego é o seguinte: nós vamos fazer a vontade dele, nós vamos morrer para o nosso ego, e nós vamos seguir a vontade dele. Então nós não tomamos decisões pessoais e pedimos para que Deus abençoe as nossas decisões pessoais. Nós deixamos nossas decisões pessoais e fazemos a vontade daquele que é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Mas tem muita gente que ele quer que Deus abençoe ele na decisão dele. Não, meu querido, você deixa a tua decisão para tomar a decisão de Deus. Então é ali, ó. Se quer provisão, vai lá, o corvo está lá te esperando. Não, mas eu quero que o Senhor me abençoe aqui. Não é você que manda em Deus, é Deus que manda em você, meu filho. Quem está entendendo? Não, mas Deus está em qualquer lugar. Deus está em qualquer lugar. Está no inferno também, quer ir para lá? Ai, pastor, Deus está no inferno. Tá, ele não é onipresente? Não, mas Deus me abençoe. Não. É ali. É onde? Ali. É na família do reino? Então eu vou ficar na família do reino. É na Batista? Então é na Batista. É na Assembleia? É lá, Deus falou que é lá. Não, mas eu não gostei. O diácono não passei na audição da música, não. Então, tu cria vergonha. Você está entendendo? Mas Deus, eu quero que o Senhor me abençoe aqui, porque aqui estão me dando o microfone. Aqui estão me honrando a minha unção. Tu crês. Quem está entendendo? Eu não sei porque eu não estou sendo abençoado, porque você está procurando um lugar que estão amassageando o teu ego, e não no lugar onde você está sendo treinado para ser do exército do reino de Deus. Você tem que ir para um lugar para ser treinado, para fazer parte do exército do reino de Deus. Amém? Aí eu vou embora, o pastor não toma café lá em casa. Esse pastor, ele termina o culto, ele some assim, né? Tu cria jeito. Se o teu pastor tem tempo demais para tomar café com você, eu duvido muito de que ele vai conquistar a cidade, as nações, o estado onde ele está. Quem está entendendo? Não tem tempo eu tomar um café às vezes com a minha esposa. Tomar com você. Não queria jeito, rapaz. Falou na hora certa. Sabe de uma coisa? Onde há ausência de direção, há abundância de escassez. Forte isso. Meu Deus. Vamos continuar? Diga comigo, a voz divina é chave para rompimento. O que é um rompimento, pastor? Pouca gente prega sobre rompimento. Rompimento é uma palavra que a gente usa para expressar quando algo não rompeu, estava travado, como que não deslanchou, não prosperou, não abundou, e de repente existe uma chave que faz fluir. Vou te dar um exemplo. Uma vez aqui nós fizemos algo que trouxe um rompimento ministerial. Em 40 dias nós ganhamos 300 novos membros. Diga comigo, rompimento ministerial. Então uma colheita de você, não 300 almas para aceitar o Jesus, 300 pessoas decidiram e começaram a congregar conosco. É forte isso. Então isso é um rompimento. O que é um rompimento financeiro? Aí não precisa nem falar, né?
Você está ali, sempre pagando o boleto, de repente agora, glória a Deus, antes ganhava 10 mil a empresa, está ganhando 100, está ganhando 1 milhão, glória a Deus, rompimento. Quem está entendendo a diferença? Então rompimento é quando você, irmão, está solteiro aí, não vai nada, e o varão te pede em casamento na roda gigante de Balneário. Rompimento. Isso é rompimento amoroso. Marquinhos aí, aprendeu certo. Aleluia. Esse varão é forte. Lucas 5, versículo 4. Vai falar de rompimento financeiro. Olha o que disse. Coloca lá. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Todo mundo já sabe o resultado, né? Tiveram que pedir ajuda até para outro barco. Agora entenda. Trabalharam toda a noite e não pescaram nada. Ou seja, que é possível você gastar energias e recursos na direção errada. Por que Jesus falou, vai mar profundo? Provavelmente eles estavam pescando na beirada, sem direcionamento. Diga comigo, precisamos de Deus para nos livrar da tragédia do esforço desperdiçado. Aleluia. Quem está entendendo? Isso é muito forte. Muita gente está perdendo o seu tempo. Posso falar um negócio muito mais forte mesmo aqui agora? Fé nunca vai substituir direcionamento de Deus. Pastor Marcelo, fé nunca vai substituir direção de Deus. Vou te explicar. Essa frase é muito forte. Toda atenção é pouco agora. Não tente ressuscitar o que Deus está matando. Tem gente querendo ressuscitar o que Deus está matando. Então tem gente que fala que ela não tem a direção e ela acha que a fé vai resolver. Você está insistindo numa coisa que Deus não quer mais para você. Tem um ministério que Deus não quer mais para você. Tem um lugar que Ele não quer mais para você. Não é mais aí, não é mais nesse lugar. E você está ali tentando usar a fé para ressuscitar algo que Deus nunca vai ressuscitar. Não tem fé no mundo que vai fazer, porque Deus não tem esse lugar para você. Então, a fé não vai resolver a tua falta de direcionamento. Quem está entendendo? Às vezes Deus quer te dar uma empresa, e você está insistindo em mandar currículo, está insistindo em arrumar emprego, está se insistindo em ver se alguém te contrata, e Deus está te dizendo, cabeção, eu quero te dar uma empresa multimilionária, abre logo, os clientes estão te esperando, e você está ali usando a fé para o lugar errado. Quem está entendendo? Tem gente que está lá assistindo pela telinha, insistindo para fazer a coisa dar certo lá na cidade dele. Deus já falou para você que é Balneário, por isso que não está dando certo aí. Quem está entendendo? Estou pregando bem hoje, irmão. Parte 2 da mensagem. Essa foi só a primeira parte. Não em questão de tempo, mas em questão de conteúdo. Que agora eu vou trazer em expresso aqui um negócio forte. Está preparado? Diga comigo, parte 2. Como acessar a direção divina? Aleluia. Todo mundo já entendeu a importância da direção divina? Agora a pergunta, essa é a melhor pergunta. Como que eu acesso ao direcionamento de Deus, à voz divina? Diga comigo, número 1, discernir a necessidade da voz de Deus. Ou seja, muita gente não discerniu, muita gente não entendeu, muita gente não compreendeu que ela precisa ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ela vive do jeito dela. Eu faço as minhas coisas, e se Deus puder me dar uma ajudinha, tá legal. Se Deus puder abençoar minha vida. Não, meu querido. Hoje, a coisa mais importante que você precisa entender é que a prioridade máxima na vida de um cristão é ouvir a voz de Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, número 1 da parte 2 é discernir sua necessidade da voz divina. Muita gente está
confortável sem ouvir a voz de Deus? Como que eu sei que você está confortável? Você não jejua, você não ora e você não lê a Bíblia. Você está confortável sem ouvir a voz de Deus. Eu sigo a minha vida, eu sigo o meu rumo, eu vou na igreja domingo de vez em quando, e se Deus quiser falar comigo, que Ele fale. Sabe por que Deus não fala com você? Porque Deus não vai falar com alguém que não está buscando ouvi-lo. Deus só fala com quem está buscando a sua voz. Me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o seu coração. Deus não vai dar pérolas aos porcos. Deus não vai dar algo precioso para alguém que não quer, que não busca, que não acha que é importante. Se você não acha que é importante ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Aleluia. E você não pode estar confortável sem ouvir a voz de Deus. Você precisa estar desesperado por ouvir a voz de Deus. Número 2, você precisa ter um coração humilde e manso. Quem quer ouvir a voz de Deus? Diga comigo, eu preciso discernir a importância de ouvir a voz. Número 2, diga assim, eu preciso ter um coração humilde e manso. Olha o que diz o Salmo 25, verso 9. Guiará os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu. Ou seja, teu pior inimigo é o teu orgulho. Diga comigo, orgulho é o maior inimigo da voz de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, ao quebrantado de coração, ao manso. Aleluia. E muita gente não ouve a voz de Deus, sabe por quê? Porque ele é arrogante, porque ele é soberbo, porque ele diz, eu não preciso. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso porque você diz, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ir no culto, eu não preciso de que ninguém ore por mim, eu não preciso de ler Bíblia, eu não preciso me submeter, eu não preciso de ir num GC, eu não preciso de ter um líder, eu não preciso de aconselhamento. Tu é o bichão mesmo. É, o bichão é o quê? Tu tem o bichão. Você está entendendo? Os humildes dizem, eu preciso de ajuda, eu preciso de um pastor, eu preciso de uma igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso de um GC, eu preciso de comunhão, eu preciso que alguém me aconselhe, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso. Esses Deus vai ensinar o caminho, esses Deus vai guiar pelo caminho, pelas suas veredas. Aleluia. Só o orgulho vai te impedir de ter a direção e vai te manter perdido. Aleluia. Número 3, sintoniza o Espírito para captar os sinais. Diga comigo, sintonizar. Outra vez, sintonizar o Espírito. Põe a mão aqui, ó, na boca do estômago aqui. A Bíblia diz, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Aqui está o espírito do homem. Do seu interior fluirão rios de água viva. Todo mundo, literal, 100%, não tem uma pessoa aqui que não tem espírito. Todo mundo é espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Agora entenda, não basta ter espírito, nós precisamos sintonizar o espírito. Quem lembra das rádios antigas aqui que tinha uma rodinha? Sim ou não? Tinha um monte de coisa diferente, né? Tem gente aqui que se ela fechar o olho, a única coisa que ela vai ouvir é isso aqui, ó. Não ouve nada, irmão. Eu já percebi. Na hora do louvor, na hora que a gente está orando, tem gente que está assim, ó. Eles acham que nós que estamos sintonizados somos doidos. É
fora do ar, irmão. Quem está entendendo? Diga comigo, eu preciso sintonizar o meu espírito. Agora, muita atenção. Quem lembra das antenas antigas aqui no telhado da casa? Quem já foi aquele que subiu e ficou mexendo na antena lá e colocando bombril? Quem já fez isso? E alguém gritava lá de baixo: aí, não, volta. Aí voltou demais, volta. Só um pouquinho. Só quem não sabe disso, irmão, parabéns, você é super jovem. Quem tá rindo é um velho do seu lado. Pode olhar que tem gente que não tá rindo. Só velho tá rindo. Hã? Diga comigo, para ouvir a voz de Deus, existe uma posição. Diga comigo, existe uma posição certa. Quem quiser sintonizar o seu espírito, tem que entrar nessa posição. Essa aqui é infalível. Essa aqui ouve. Essa aqui conecta. Aleluia. Aleluia. Não dá para ouvir a voz de Deus e continuar na carnalidade. Um dia, irmão, o pastor estava assim: manda fogo. Deus não mandou, porque senão ia virar um churrasco, irmão, porque tinha muita carne na igreja, irmão. Você está entendendo? Não vou mandar nada fogo. Entendeu? Tem que sair da carne, tem que entrar no... Você sabia que há 5 anos essa igreja faz a oração 6 da manhã, de domingo a domingo? Gente que não entende: mas esse pastor é doido, essa igreja é doida. Não, meu querido, é porque essa igreja só está avançando porque nós estamos sintonizados, estamos ligados, estamos ouvindo a voz de Deus. E se você quiser ir para 50 nações, você vai ter que se sintonizar, você vai ter que entrar na posição certa para captar o sinal celestial. Eu vou dizer uma coisa para você: uma pessoa que ouve a voz de Deus faz em 1 mês o que uma pessoa que não ouve a voz de Deus não faz na vida inteira. Sabia que Deus está falando sempre? Mas é você que precisa sintonizar. O rádio, qualquer hora que você ligar, tem rádio, você não? É 24 horas? A voz de Deus é 24 horas. A hora que você quiser ligar, você pode falar com Deus. Sai da carnalidade. Sabe, irmãos? Talvez você vai lembrar o tempo quando você se converteu, que você amava jejuar. Irmão, tu subia monte, tu ia lá tomar uma picada de mutuca e estava tudo bem. Achou o que é mutuca? Aquela que deixa até um sanguinho assim, ó. Aqui é borrachudo, né? Essa, Baruí. Mas tu era feliz, porque tu voltava sintonizado. Bom, tu voltava do monte marchando, né? Nem andando. É ou não é? Agora tu vive aí, ó, com a cabeça para baixo assim. Tem que voltar a marchar de novo. Quem ouve a voz de Deus é empoderado. Ele caminha erguido, ele caminha para frente. Não tem demônio que para ele. Não tem demônio. Ei, naquela época tu não tinha dinheiro, mas tu tinha unção. Tava tudo bem, tu não tinha medo de nada, não tinha medo de demônio. Você não tinha depressão, você não tinha TDAH, você não tinha nada desses problemas, você não tinha ansiedade, você não tinha nada. Sabe o que aconteceu, meu querido? Você não precisa de remédio, você precisa conectar. Você não precisa de remédio, você precisa voltar a conectar. Vai sumir depressão, vai sumir ansiedade, vai sumir pensamento de suicídio. Reconecta o teu espírito com a torre. Fique de pé nessa noite.